Olha só o que fala aqui o verso 2. Ele falou primeiro de bem-aventurado é o que não está aqui, não faz isso, nem se assenta nisso. Pronto, usou a negativa. Olha o que ele fala agora, olha. Antes, ou seja, ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que interessante, a lei do Senhor aqui, ela representa algo muito interessante. O seu prazer está na lei do Senhor. Como eu falei, o livro dos Salmos, né, o Antigo Testamento lá para o povo judeu, ele é dividido em 3 grandes seções. Jesus falou disso. Os livros da lei, os livros dos profetas e o livro dos Salmos. Então, lei, profetas e salmos. É isso que a Bíblia fala. E é interessante que quando a gente olha para o início de cada um desses livros, nós vamos ver que todos eles começam com essa chave que vai nortear o nosso caminho, que vai nos mostrar qual é a chave em questão para caminharmos em uma vida de plena comunhão com Deus e felicidade. Se a gente olhar para Gênesis, que é o primeiro livro ali dos livros da lei, né, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, nós vamos ver que o livro de Gênesis, que é o primeiro, né, essa primeira seção, que representa os livros da lei, ele começa com o quê? O capítulo de número 1 de Gênesis começa falando da criação e começa falando que tudo foi feito pela palavra de Deus. Deus disse haja e houve, aconteceu. Pois bem, quando a gente avança e vai, por exemplo, o primeiro livro dos profetas, se o primeiro livro da lei começa falando dessa palavra criadora de Deus, o primeiro livro dos profetas é o livro de Josué. E o livro de Josué, quando Deus está falando com ele ali, já no capítulo 1, fala que esse livro da lei não deve se apartar desse livro. Ou seja, ele deve permanecer fiel ao que esse livro orienta. E agora, quando a gente vai lá para lei, profetas e salmos, quando a gente vai para os salmos, o salmo capítulo de número 1 já começa falando, olha, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ou seja, mais uma vez, olha essa chave nos mostrando aí, olha essa chave sendo revelada. A lei do Senhor, a palavra de Deus, é o caminho que nos conduz a essa vida de santidade e de felicidade plena. Ela nos conduz a isso. Tanto a lei, quanto os profetas, quanto os salmos iniciam falando a respeito desse caminho ou dessa chave que vai nos mostrar o que de fato é a felicidade. Então ele fala, olha só, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é meditar, irmãos? O que a gente está fazendo aqui, nós nem podemos dizer que é uma meditação. A gente está lendo o texto, conversando no texto aqui, como se fosse uma pregação, mas o que seria meditar? Vamos supor, você leu o Salmo 1, você leu o Salmo 2, 3, você leu um monte de salmos já no desafio da leitura bíblica. Só que eu tenho certeza que o seu dia, assim como o meu, deve ser muito corrido. Você deve ter lido, glória a Deus, fez uma oração rápida e finalizou a leitura daquele dia que você leu o Salmo primeiro. Aí depois você leu mais alguns salmos, orou rapidinho e finalizou. Raras são as pessoas hoje em dia que meditam na palavra, e o segredo está aqui, em meditar. O que seria meditar? Será que meditar é a gente pegar e simplesmente fazer como uma meditação? Né? Eu creio que é a oriental que você vai ficar fazendo isso aqui? Não, o meditar, no sentido de meditar na palavra, é quando você lê um texto e é quando você agora busca entender o que Deus está falando com você a partir desse texto. O que o Senhor tem para a sua vida a partir daquilo? Como que você compreende o Senhor? Como que você compreende o que Ele está tratando no seu coração? Como que você utiliza isso para a sua vida de forma prática? E quando você faz essa análise, quando você faz essa meditação, isso te edifica, isso te faz ter experiência com Deus. E muitas das vezes, gente, não é nem falta de tempo, sabe? Talvez a gente até tenha o tempo, é falta de vontade. A gente prefere fazer outras coisas, mas não medita nessa lei dia e noite, como está sendo tratado aqui. Meditar dia e noite, a ideia que dá é que você a todo tempo está pensando nisso. A todo tempo você está sendo norteado por isso, a sua vida está sendo levada a partir daquilo que essa palavra orienta. E nós, muitas das vezes, não temos feito dessa forma. Vocês estão entendendo? A gente passa de forma corrida pelos textos, pelas palavras aqui escritas, e não tem meditado. Então, que a gente possa pensar nisso e, se de fato somos bem-aventurados, que a gente passe a dar mais atenção para esses momentos de meditação na palavra. Dedique um tempo do seu dia, talvez 15 minutos. Você leu, agora você para e você pensa. Não vai pesquisar nada na internet, não vai querer ouvir uma música. Não, você simplesmente cala a boca e começa a pensar. Qual a relação disso com a minha vida? Por que o salmista está falando aqui? Olha, por exemplo, a questão do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Pronto, leu esse versículo, agora para e pensa. O Senhor, quem é o Senhor?
Você vai refletir sobre quem é o Senhor. Para você, quem é o Senhor? O que é um Senhor? O que esse Senhor pode representar? Agora é o meu pastor. O que é um pastor? Porque ele é meu. Por que o salmista fala que é meu? Qual é a relação de falar que o Senhor é meu e é pastor? Sabe? E se a gente parar isso 15 minutos para ficar refletindo em cada palavra, em cada coisa, eu tenho certeza que o aproveitamento vai ser muito grande. Ah, pastor, mas aí eu quero avançar, eu quero ler cada vez mais rápido. De nada vai adiantar a gente ler a Bíblia 1 milhão de vezes se ela não falar profundamente conosco. E ainda que aqui no devocional você seja abençoado, mais abençoado você vai ser quando você fizer a sua meditação diária. Tem uns devocionais que eu acho lindo, que são, por exemplo, devocionais do Spurgeon, que ele por exemplo, tem um versículo lá em Jeremias, capítulo 20, versículo 13. Ele pega um trechinho do versículo, sabe? Uma partezinha pequena, e a partir daquela partezinha pequena ele destrincha todo um pensamento que dá exatamente essa ideia de meditação, sabe? Ou seja, ele meditou naquilo. Ele pegou só aquele trechinho, provavelmente lendo, essa parte me chamou a atenção, e agora parou, pensou, e depois registrou isso em texto e, né, vira um devocional de 1.800 páginas. Entende? Então, o que a gente deve fazer? Meditar na palavra. Bem-aventurado é aquele que medita, o seu prazer, ou seja, a pessoa sente prazer em meditar nessa palavra dia e noite, nessa lei, né? Olha o verso 3, que legal, pessoal. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Sabe o que é interessante disso aqui? Que quando o salmista registrou esse escrito, ele estava onde? Estava na Palestina. O texto foi escrito numa região onde a maior parte dela é desértica, né? Vamos imaginar, a gente viu no mapa há alguns dias atrás ali onde fica a nação de Israel. Se você olhar, a nação de Israel tem ali o Rio Jordão banhando a maior parte ali da nação, né? Banhada pelo Rio Jordão. É tudo muito verde, muito bonito naquela região, mas aos arredores ali de Israel é tudo deserto. É uma região desértica aquela ali da Palestina. E aqui a ideia é que provavelmente aquele homem que escreveu o salmo, nós não sabemos exatamente quem escreveu esse salmo primeiro, existem vários salmos de várias pessoas, tem salmos aqui tem salmo de Asaf, tem salmos dos filhos de Corá, tem salmo de Moisés, tem até salmo do autor de Provérbios, né, do Salomão, tem de várias pessoas, salmo de Davi são as maioria, né? Então vocês estão entendendo o que acontece? É como se ele contemplasse uma árvore próxima a um rio, e ele comparasse, olha só, enquanto a região é desértica ao redor, a árvore que está próxima ao rio, ela está sempre verde. Ela, sabe, aqui no Vale do Jequitinhonha, aqui onde eu moro, quando a gente está indo aqui no asfalto, né, em direção a outras cidades, tem vezes que o tempo está muito seco. É uma região seca, na maioria do ano, na maior parte do ano. E tem vezes que está tudo muito seco, tudo amarelado, sabe? O capim ao redor assim, da margem da estrada. Só que tem um lugar em que passa um córrego, né? Um córrego aqui que a gente chama de córrego de areia. E é legal que você olha, tá tudo amarelo ao redor. E quando você olha em direção ao córrego, tá tudo verde. Por onde ele passa, tá tudo verde. A ideia que o salmista está falando aqui, gente, olha só, quando ele diz o seguinte, olha, é como árvore plantada. Deixa eu ver o que tem aqui marcado. Ele está citando Jeremias 17, que legal. É como árvore, né? É como árvore plantada junto à corrente de águas. Essa árvore plantada que está sendo citada aqui é como se fosse uma árvore que foi transportada ou transplantada. É como se ela tivesse sido tirada de um lugar e colocada em outro, sabe? É como se uma árvore tivesse sido tirada de um lugar. A ideia que ele traz aqui é como se essa árvore tivesse sido tirada de um lugar seco e transportada para um lugar com bastante água, ou seja, água corrente, próximo a um rio. Sabe? E agora, as águas desse rio vão encharcar a raiz dessa árvore, fazendo com que ela fique verde o tempo todo, fazendo com que ela dê frutos, fazendo que ela fique sempre linda. E isso aqui é muito legal. E se você me permite, já eu vou fazer uma aplicação para as nossas vidas com base nisso. Olha só, dá o seu fruto no devido tempo, a sua folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Então, a pessoa que medita na lei do Senhor dia e noite, olha o que ela de fato encontra. É como se ela fosse transplantada para próximo de um ribeiro, onde a água desse ribeiro alimenta as suas raízes e mantém ela sempre linda, sempre feliz. Ela nunca murcha, como, por exemplo, a alegria de alguém que ganhou um presente. Fiquei muito feliz, mas depois aquilo esvazia. Não. A árvore perto do ribeiro,
pode entrar a estação, ela vai sempre estar ali, sabe, o tronco dela sempre vai estar encharcado, a raiz sempre vai estar regada. Então ele fala dessa beleza de quem vive, né, a vida do justo, a vida daquele que é plenamente feliz, e ele traz agora um contraste. Olha só, os ímpios não são assim. Os ímpios não são como essa árvore plantada à beira, né, do ribeiro. São, porém, como, olha isso, a palha que o vento dispersa. A palha que o vento dispersa. Ou seja, é algo que está ali, não tem, sabe, o vento vem e leva rapidamente a cabo, ou seja, todos os planos, todas as projeções que o ímpio faz, elas são arrasadas, elas são dispersadas pelo vento. Como assim? Quer dizer que um ímpio ele não vai ter uma vida bem-sucedida, alguma coisa? Ainda que tenha, a vida mais bem-sucedida, entre aspas, que possa parecer. Mas tudo isso, comparado à eternidade, não tem valor algum. Porque se a gente tentar falar da eternidade é até difícil, mas você tem noção que é como se você comparasse algo que é eterno e os, sei lá, 100 anos, vamos supor que a pessoa vivesse 100 anos, da vida mais bem-sucedida aos padrões deste mundo. O que esses 100 anos representa nessa linha da eternidade? Nada. É como o vento mesmo, vem e sopra aquela palha, sabe? Aquela palha seca que está ali, o vento vem e sopra. Tudo que ele faz um dia desmorona, sabe? Não se sustenta com base na eternidade. E o problema é que a gente tem vivido tão pensando nas coisas do aqui, do agora, que a gente esquece que há uma eternidade para ser vivida e que a porta de entrada para essa eternidade estar sempre ao lado de Deus é crer no Evangelho, é crer em Cristo, é estar com Cristo, é viver essa lei aqui, olha, dia e noite, meditar nela dia e noite. Só que aí o ímpio não pensa assim. Ele acha que ele está construindo, não, mas eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou querendo. E está na sua impiedade, no seu pecado, e não dá atenção para o Evangelho ou para aquilo que está sendo revelado a ele. E o tempo passa, e um dia essa palha vai ser soprada.